Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Gente, olha só, ontem ficou sem áudio, né? E o pior é que não dá para saber se ele vai ficar sem áudio, tem que gravar, né? Eu testei, tá com áudio, mas igual ontem, o vídeo começou com áudio, chegou no meio, parou e não tinha mais. Então, é meio complicado, às vezes que ele dá umas pane aí e acaba atrapalhando, né, nosso trabalho. Mas eu vou fazer a revisão de novo e vai dar tudo certo, pessoal. Hoje, sábado de frio, que delícia, né? Ficar em casa, estudando, comendo, no meu caso, comendo muito. Não tem jeito, gente. Principalmente para os meninos aí, olha, gravidez, a gente come além da conta, não tem jeito. Mas tem que comer, né, para o Gabriel nascer forte. Pessoal, vamos lá então. O que que eu falei aí no vídeo passado? A gente marcou aqui a região, né? Eu vou até emendar, gente, o de ontem, o de antes de ontem com ontem, tá? Porque ele literalmente continuou ali o movimento, tá? Marquei aqui o primeiro candle. Esse cenário aqui foi um cenário que deixou todo mundo na dúvida, né? O que me deixou de fora foi o stop, mas olha só, a gente marcou aqui o primeiro candle, eu tinha uma resistência aqui, então pensa assim, né? Sempre que eu tenho uma resistência na frente, eu preciso esperar romper. Ele rompeu, fez um pullback, ó, rejeitando aqui a descida, né? Deixou um martelo lindo e depois deixou outro martelo mais bonito ainda. Essa sequência aqui, ó, de martelos em troca de polaridade é um setup muito legal, gente. Sempre acontece em suporte e resistência, só que aqui nós estamos em um topo importante, tá? Se a gente for analisar depois, claro que já tá pronto, ó, ele já tinha deixado aqui uma defesinha, né, nesse pavio do 3 aqui. Mas assim, se coubesse o meu stop, eu teria entrado, tá? Como eu tinha tomado stop um dia antes, eu falei na minha cabeça, eu vou esperar o próximo candle, não vou me arriscar. Foi coisa da hora, assim, não vou me arriscar assim. Mas uma coisa que eu falo para vocês, por exemplo, a gente não pode ficar com um pensamento também de tipo, ai, vou entrar, vou proteger, ai, vou entrar, vou sair se não der certo, tá? Eu até comentei com um colega de vocês aí, a gente tem que entrar no trade e pensar, é gain ou loss. Não tem que a gente ficar nessa agonia, né, de querer proteger todo custo. Hoje, o que eu tenho feito que me deixa confortável, é ele andar a favor da minha ordem, atingiu 4 pontos, eu protejo, mas aí eu tô buscando 6,5, tá? Então, isso me deixa confortável, eu não fico desesperada. Por exemplo, se eu tivesse entrado no 5, aí eu vejo esse doji, a vontade é de sair, porque é um candle de dúvida, né? Bem na região já que ele já ficou aqui no pavio. Só que assim, gente, se a gente ficar com esse sentimento na hora do trade, a gente vai mais alfaçar do que ficar no trade, do que segurar a operação, tá? Então, a gente tem que assumir, né, as nossas posições, montar uma estratégia que, tipo, você só saia do trade realmente quando ele estiver indo a seu favor. E se ele não for te estopar, foi o dia do stop. Por que eu tô falando isso? Porque esse cenário ele foi muito bonito, tá? Realmente, se coubesse o stop, eu iria entrar. Porque ele ficou perfeito, essa troca de polaridade. Mas eu tô entrando e depois que eu entro, eu tomo uma decisão. Atingiu 4 pontos para frente, protejo. Não atingiu, eu teria tomado stop, tá bom? Então vocês têm que pensar em estratégias assim, porque senão a gente começa a ficar com ranço do mercado. Ai, entrei direitinho, ele voltou e me estopou, como se ele, como diria o Latos, né? A gente é um grão de arroz dentro do mercado. A gente acha que o mercado está contra a gente, né? Ah, nossa, ele voltou para me estopar. Nossa, eu entrei certinho. Só porque eu entrei, ele fez isso, né? A gente tem que parar com essa mentalidade, aceitar o dia do loss, tá? E pôr no gerenciamento, gente. E não repetir no outro dia, tá? Porque senão faz muito mal para nossa cabeça ficar sempre. Protege a operação. Ai, fez um candle feio, sai, tá? Então, tenta montar uma estratégia que te deixe confortável ao ponto de, beleza, entrei certinho, o mercado virou, não teve o que fazer, tomei meu loss do dia, tá? E aí, foi o que aconteceu aí. Por que que eu não entrei nesse candle? Tinha 15 pontos,
né? Se eu deixasse meio ponto acima, ia para dizer, tinha 15 pontos e meio, ia para 16, né? Então, para mim, estava muito grande. Nós estamos em um cenário que os candles estão muito grandes, né? Então, acabei decidindo ficar de fora. Aí, ele fez esse doji, ó. Olha que legal esse cenário. Já tinha aqui um pavio. O doji, pessoal, é uma dúvida. Ele vai para o lugar que ele vai tomar a posição para o lugar que ele for acionado. Aí ele veio e acionou aqui na venda. Eu tinha até falado isso ontem na revisão. Às vezes vocês podem achar, nossa, de onde ela tira essas coisas, né? Que o doji acionou, vai para o lado que é, que é. Ele vai tomar a decisão do lado que é. Por exemplo, assim. Estou me enrolando. Por exemplo, assim, o doji, ele tem esse corpinho no meio. É um candle de dúvida. Teve uma briga, eles não decidiram para onde eles vão. Se vai continuar subindo ou se vai descer. Ele vai, o vendedor, quando acionou ali, ele decidiu. Opa, vamos vender. Então, ele acionou ali a parte vendedora. Sempre que você vê um doji, aí agora eu vou concluir por que eu tô falando isso. Sempre que você vê um doji, ele acionar a ponta vendedora no caso aí, é porque ele vai tomar a direção para aquele lado. Ou seja, você poderia entrar num 11 de olhos fechados, porque pensa, ele deixou aqui um cenário de dúvida. O vendedor acionou a ponta vendedora, fez um pullback abaixo das médias, meu, entra, não tem dúvida. Ele já tomou a decisão dele, tá? Sempre que você vê um doji, a ponta que ele for acionada é a ponta que ele se decidiu para onde ele vai. Então, aqui, ó, gente, não tinha dúvida. Por mais que esse candle tinha 14 pontos, que é o meu limite para entrar no trade, sem dúvida, na hora que eu vi, eu falei, cara, perfeito. Entrei e fui, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa ter dúvida, tipo, entrar no trade e ficar com medo. Ai, será que ele vai? Vai, pode ter certeza que ele vai. Se ele acionou um doji aqui nesse topo, que estava cheio de confusão, acionou, fez o pullback, meu, vai de olho fechado, que é sucesso, tá? É isso que eu quero falar para vocês. E essa questão do doji, gente, eu li 2 livros, o do Bruno Moll fala bastante sobre doji, onde eles explicam os padrões de candles, né? Então, essa questão do doji é um padrão gráfico. Briga, o lado que for acionado é o lado que o mercado vai trabalhar, tá bom? Então, pessoal, aqui no 11 não tinha dúvida nenhuma. Quem entrou era só pôr o alvo e aguardar alguém, tá? Então, aqui foi um baita trade, na minha opinião. Desceu aí, fez uma perna de baixa. Marquei aqui o candle 17, né? Depois da perna de baixa, eu marco o primeiro candle comprador. E ontem foi isso, né? Antes de ontem, né? No dia 8. Ele só foi descendo, deixando várias entradas. Foi um dia muito bonito, gente, na minha opinião. Aí aqui, ó, nós temos 2 suportes. Eu só posso operar na venda, né? Se ele rompesse o suporte. Ele fez aqui, ó, um rompimento, um pullback abaixo da T4, deixou uma entrada no 23 que não foi acionado. Se eu tivesse aí, eu ia falar, ufa, ainda bem que não acionou. Por quê? Eu tô tomando café, a gente tá esfriando aqui, para não ter que pausar o vídeo, ó. Por que eu falei ufa? Porque ainda tinha esse suporte aqui para romper e era o suporte do dia, né? Anterior. Então é chato você vender contra o suporte, tá? Aí ele fez um rompimento, um pullback, deixou um candle de continuação, não foi acionado. Olha a continuação aqui que eu falo para vocês, gente. A continuação, ela está continuando um movimento, tá? Então ele rompeu, pullback e continuação, mas não foi acionado, tá? E aí ele entrou aqui com uma ignição, né? Iniciando o movimento de rompimento. Ó, dava para ter entrado aqui no 29, ele voltou alguns pontinhos aí, mas não estopou, né? Ó, porque eu falo que tem que ser gain ou loss. Voltou 8,5 pontos. Porque eu falo que tem que ser gain ou loss. Se você entra no 29, o mercado começa a voltar, você já vai querer sair. Então, você tem que ter uma estratégia para que você não saia. Eu só vou sair, eu só vou proteger se ele andar 4 pontos ao meu favor. Se ele não andar 4 pontos ao meu favor, ele vai voltar e vai me estopar. Acabou meu dia, tá? Então, você tem que ter essa estratégia. Agora, você entra aqui no 29, vê o mercado voltando e quer sair, gente, vai acontecer isso. E isso daí é síndrome do tempo gráfico menor, que tem muita volatilidade.
Por que a gente vai para o tempo gráfico maior? Porque a gente não aguenta a volatilidade. A gente quer um cenário mais direcional, né? Só que aqui também tem volatilidade igual o tempo gráfico menor. Quando você conseguir aceitar a volatilidade, significa que você está, tipo, se dando bem, você está entendendo qual que é o trabalho. Quem falava isso era o Mário Pisani, do Ogro lá. Você tem que começar, você tem que fazer a sua mente acreditar, aceitar a volatilidade, porque é ela que vai acontecer, gente. Uma hora ou outra você vai pegar a volatilidade, você não vai pegar só cenários direcionais, né? Então, você entrou certo. Aqui é um trade de perfeição, rompimento, pullback e entrada. Tudo bem que aqui não tem volume, vamos falar que tivesse volume. Entrei, já era. A minha estratégia é só protejo se atingir 4 pontos a meu favor. Essa é a minha estratégia depois que eu entrei no trade. Ou ele vai me estopar, ou ele vai andar 4 pontos ao meu favor. Andou 4 pontos ao meu favor, proteja a minha operação, tá bom? Gente, a Ana Paula faz isso, tá? Mas se vocês querem algo mais longos, você tem que calcular aí quando que você pode proteger essa operação. É sempre quando ele estiver mais perto do seu alvo, tá? Por que eu faço isso? Ah, porque às vezes ele pode não atingir meu alvo e voltar. Então, eu prefiro proteger nesse momento, tá bom? Então, ele acionou aqui o 29, fez o pullback e desceu. Aqui ele deu uma perna de baixa, ó, 32, 33, 34. Marquei o 35. Só vou operar se romper. Aqui, ó, 2 candles da mesma cor. 2 candles, 38 abaixo das médias, 39 abaixo de tudo. Entrada no 39. Foi. Ó, por que eu não posso comprar? Aqui já é o terceiro candle, tá? Quando que são 2 candles da mesma cor para compra? O 35 fecha acima da T4, o 36 fecha acima das duas. Ou ele fecharia acima da T4 também. Eu preciso que esses 2 primeiros candles fechem acima de alguma média. Se um fechou embaixo, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, já são 3 candles de perna aí, tá? Prestar bastante atenção nisso. Porque eu vejo que vocês confundem bastante essa questão dos 2 candles. 2 candles da mesma cor é isso, ó. Iniciando o movimento, fechando aqui embaixo. 2 candles da mesma cor. Aqui, esse 35 tinha que fechar acima da T4 e o 36 também. Para ser 2 candles da mesma cor, pelo menos acima de alguma média. Melhor se tivesse fechado acima da T11, tá? Então, beleza. Essa é a diferença. Aqui é uma perna de alta, aqui é uma perna de... é um rompimento, tá? Ah, poderia comprar no 36? Não. O segundo candle é sempre o que fechou acima da T4, tá, gente? Acho que eu expliquei, acho que deu para ficar claro isso, né? Aí ele acionou aqui no 39, porque às vezes vocês querem antecipar aqui, ó, no 36, por isso que eu tô falando. Não fechou o 35 acima da T4, não é o segundo, tá? Ó, desceu aqui, perna de baixa, marquei o 41. Agora, só vou vender se ele romper. Olha aqui o rompimento de 3 candles. Olha aqui. Ele fez uma perninha de alta aqui para cima. Esse aqui também é o terceiro candle. Então, vamos falar assim, que eu marquei essa região aqui, ó. Não deu para entrar aqui em compra, porque esse daqui, o 45, é o terceiro candle. Eu marquei o 46. Acabou, aqui eu não compro mais. Só vou comprar se ele romper essa região. E aí, ele começou a descer direto. São 2 candles da mesma cor, abaixo das médias? Não, tá? Aqui já é o terceiro também, ó. 1 vendedor, 2 vendedor, 3 vendedor, 4, 5. Dá para entrar aqui? Você vai arriscar aí um trade, tá? Aqui eu não tenho certeza, tá bom? Então, não faz parte do nosso operacional, né, gente? Isso que a gente tem que entender. Nem sempre vai ter entrada dentro do nosso operacional. Isso daí é uma outra estratégia aí que alguém com certeza pegou. Eu não sei ler isso aqui, tá? Então, não fez parte do meu operacional, fiquei de fora, perdi a perna. É isso que acontece, tá? E aí, ó, que eu falei que eu ia continuar falando já, porque ele deu sequência, o movimento de antes de ontem deu sequência, ó. Pernona de baixa, olha o candle 1. Marquei. Primeiro candle. Ah, Ana, mas a gente não olha o cenário passado, mas você iria marcar de qualquer jeito esse primeiro candle, ó. Você ia fazer isso.
a hora que o mercado abrisse. Ele veio de uma perna de baixa, marcamos o primeiro candle, ó a entrada aqui no 3, né? 2 candles abaixo aí, tá? Abaixo das médias, abaixo de tudo. Entrada no 3, tá bom? O que eu falei sobre a entrada no 5, gente? Quando a gente vem de uma perna de baixo, o candle muito grande depois do final de uma perna, sem pavio, pode caracterizar uma exaustão. Por isso que eu não gosto de candle sem pavio. Nesse caso, ele caracteriza uma exaustão para corrigir o preço, ó. Ele cansou o movimento e veio corrigir o preço. Então, a gente pode marcar essa região, sempre que você vê um candle de exaustão. No final de um movimento, de uma perna de baixo ou alta, marca essa região. Aí você só opera depois que ela romper, tá bom? E aí deixou bonitinho aí, né? Poderia entrar no 14, Ana, que é o engolfo? Poderia. Por quê? Olha lá, o mercado tentando fazer a compra, né? Ajustando aqui o preço nos candles compradores. Aqui também já é o terceiro acima da média. Então, não tem muito o que eu fazer aqui, né? Eu ia marcar essa região. Não tem compra, não tem como eu entrar no 13, ó. Eu vim aqui de uma perninha de alta, marquei o 12. Só iria romper. Olha como a minha resistência ficou mais forte ainda. Só iria comprar se rompesse esse cenário aqui, tá bom? Por isso que eu falo, gente, essas marcações, elas são importantes, sim. Elas nos direcionam para onde a gente vai, o que a gente faz. É através dessas marcações aí, ó, que você fica sabendo. Pô, subi uma perninha de alta, marquei o 12, parei de comprar. Aí, automaticamente, você vai pensar na venda. Você vai parar de pensar em compra, tá? Aí o vendedor defendeu, o comprador ainda tentou defender aqui, ó, fechando acima das médias, e engolfou. Isso aqui é uma falha de rompimento, tá? Toda falha de rompimento acontece em suporte e resistência. As médias, elas servem de suporte e resistência. Então, a hora que o comprador tentou fazer a compra, o vendedor defendeu. Poderia entrar no 14? Poderia entrar no 14, por conta desse engolfo aqui, tá? E aí veio embora. Poderia entrar no 15? Poderia, mas ó, você viu como ele deixou aqui bem curtinho o trade? Ai. Será que eu marquei? Aqui, a exaustão, né? É, tá abaixo aí da exaustão. Ele foi acionado e acabou sendo estopado. Deu alguns pontinhos, né, para baixo. Deixa eu ver. É, não daria para entrar nesse candle não. Vocês viram? Tem 15 pontos de stop. Ó, esse aqui tem 11. Daria para entrar. Poderia ter entrado aqui no 14, ó. E veio, tá? Candle muito grande. O 15 não daria para entrar, não. Marquei o 19, acabou aqui. Acabou meu dia, né? Lateralizou. Aqui, ó. Ficou lateral entre a VWAP e esse suporte aqui que a gente marcou, tá? Aí só dá para fazer trades curtos, mas bem ruim, né? Operar nesse cenário de lateral. E é tão louco, gente, que a gente tem que prestar atenção, né? Porque às vezes a gente vai querendo pegar o trade a qualquer custo e nem percebe que ele tá no cenário lateral, né? Ó. Aqui a VWAP, aqui o suporte que a gente marcou, ele ficou literalmente aqui dentro, ó, tá? Tem que prestar atenção, analisar. Quando você perceber que não está dando trades dentro do seu operacional, pode ser que ele esteja lateral. Olha aqui, ó. Aqui é contra a VWAP, tá? Então, eu não opero na compra, tá bom? Então, pessoal, é isso que a gente tem que ter em mente. Analisar com cautela, ver... Ai, não olhei aqui, ó. Aqui é a VWAP, vocês não vão operar contra ela, tá? Então, tá preso, literalmente, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da revisão, que vocês façam bons estudos, descansem no final de semana, porque segunda tem mais. Bom final de semana para todos!